Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Vamos estudar mais um pouquinho? Hoje eu quero falar sobre guiados pelo Espírito ou pela carne. Nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso, amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua direção, a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando sabedoria, graça, entendimento, discernimento, para que possamos compartilhar, ouvir, entender, falar, tudo aquilo que estamos aqui pensando sobre a questão de se somos guiados pelo Espírito ou pela carne. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção e a sabedoria do alto. Nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e meus queridos e queridas. Que Deus nos ajude nesse pequeno estudo que vamos dar hoje. Então eu quero falar sobre guiados pelo Espírito ou pela carne. Na verdade, nós somos corpo, alma e espírito. E a verdadeira colocação é, nós somos um espírito, porque o espírito que dá vida. Nós somos um espírito que possui uma alma, que é a sede das emoções, que habita num corpo, que é a matéria. E nós somos influenciados nessas três áreas, no espírito, na alma e no corpo, porque nós somos esse todo, não é? E assim como o nosso corpo, ele corresponde conforme aquilo que ele é alimentado, conforme a forma como ele é tratado, não é? Conduzido, também é a nossa alma, que é a sede das nossas emoções, que nós chamamos de coração, não é? O nosso espírito, a nossa mente, todo o nosso ser, toda a nossa vida. Então nós somos conduzidos de alguma forma e nós aceitamos ou não aquilo que nos é induzido ou conduzido ou apresentado durante toda a nossa vida, em todas as áreas, né? Durante todo o tempo da nossa vida. Então, todos nós, de todas as idades, somos guiados ou conduzidos, induzidos, orientados, aconselhados, incentivados, tentados, levados, apacentados, discipulados, influenciados para tomarmos a decisão de aceitar ou não, concordar ou não, fazer ou não, aplicar ou não qualquer tipo de oferta que nos é apresentada direta ou indiretamente em qualquer área que envolve a nossa vida num todo, que eu acabei de falar, ou seja, na área física, moral e espiritual, não é? Na parte do corpo, da matéria, das emoções, que é a alma, e nós chamamos de coração, e espírito, porque o espírito é que dá vida ao nosso corpo, não é? Mas tudo vai depender da forma como nós alimentamos, induzimos, conduzimos, instruímos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E, na verdade, tudo na nossa vida depende do nosso estado de espírito, que vai refletir na nossa alma, que são as nossas emoções, e no nosso corpo, no nosso físico, na nossa matéria, não é? Qualquer tipo de ofertas que nos é apresentada, direta ou indiretamente, nós vamos decidir se queremos ou não, na parte física, moral ou espiritual, não é? E todas essas influências e aquilo que chega até nós pode incrementar, fomentar, fortalecer ou não a nossa vida, em todas as áreas, em todos os âmbitos, seja na área social, profissional, sexual, familiar, em todas as áreas, não é? Existe um pensamento que diz assim: uma amizade pode gerar uma fortaleza ou uma fraqueza. Será que nós conseguimos entender isso? Uma amizade ou uma
proximidade de alguém, não é? Pode gerar em nós uma fortaleza ou uma fraqueza. Será que nós entendemos isso, não é? Nós podemos nos tornar pessoas fortes ou fracas, né? Ou sermos uma pessoa mais prudente, mais sensata, mais resistente com determinadas coisas, ou fraca, que nos entregamos a qualquer coisa. Então, uma amizade pode gerar uma fortaleza ou uma fraqueza. Por isso que nós temos que ter cuidado com quem nós caminhamos, com quem nós temos amizade, com as pessoas com quem nós compartilhamos a nossa vida. Tudo vai depender da nossa aceitação ou não. E a nossa aceitação ou não, a nossa concordância ou não, vai depender do nosso estado de espírito, que atinge diretamente o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente. Vocês estão entendendo? Lá em 1 Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 10, ele fala assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, né? Nenhum desses tipos de vozes, né, contudo, é sem sentido. Tem algum sentido, bom ou mal. Tem algum objetivo, bom ou mal. Então, há sem dúvida, a palavra de Deus está falando através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, há sem dúvida muitos tipos de vozes do mundo. Nenhum desses tipos de vozes, contudo, é sem sentido. Tem algum sentido para o bem ou para o mal. A carta aos Coríntios foi a maior carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Foram 2 cartas grandes, porque o povo de Corinto era muito influenciado por coisas, na maioria das vezes, por coisas ruins, mas mal intencionadas, que só traziam problemas para o povo em geral, na sociedade, e também dentro da igreja, no meio do povo de Deus. As vozes são muitas, são diversas e estão todo o tempo presentes diante de nós, aos nossos ouvidos, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, na nossa atmosfera, não é? Essas vozes podem ser audíveis, sensitivas, de alguma forma sinalizadas, camufladas, fantasiadas, travestidas, confrontadoras, agressivas, sutis, mascaradas, etc. As vozes, elas aparecem de acordo com o estado em que estamos, não é? Tem um ditado no Brasil que fala assim: assombração sabe para quem aparece. Então, essas vozes, elas aparecem de muitas formas, seja audíveis ou sensitivas, não é? Por isso, a grande necessidade de conhecimento, entendimento, discernimento de Deus na nossa vida. Precisamos muito, não é? É uma grande necessidade que tenhamos conhecimento, entendimento, discernimento e Deus na nossa vida, porque Deus é absoluto. Não é? Quando temos Deus na nossa vida, nós tratamos com aquilo que é absoluto, com aquilo que é espiritual. Mas quando nós não caminhamos com Deus, nós lidamos sempre com aquilo que é relativo, com aquilo que está referente à matéria. E é por causa disso que nós sabemos se nós estamos sendo guiados mais pelo Espírito ou pela carne. Se nós estamos sendo guiados por aquilo que é absoluto ou por aquele que é o absoluto, que é Deus, não é? Que é a fonte de toda a sabedoria, de todo o entendimento de todas as coisas, ou se nós somos guiados apenas pelo que é relativo, né? Pelo mundo, pelas coisas do mundo ao nosso redor, ou até mesmo se estamos entregues a nós mesmos, não é? Por isso, essa grande necessidade de ter conhecimento, com conhecimento e entendimento,
com conhecimento e entendimento, discernimento, que só vem através de Deus na nossa vida. Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, de número 14, quando ele fala da dificuldade de ensinar para o povo, porque o povo é muito devagar para ouvir, para entender, o versículo 14 de Hebreus 5, versículo 14, fala assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, é o conhecimento, não é? O alimento sólido, o alimento bom, o alimento forte, vai nos trazer conhecimento, entendimento e discernimento para podermos discernir entre o bem e o mal. Se o que nós estamos fazendo ou percebendo e caminhando, se é do bem ou se é do mal. Perdão. O Salmo de número 18, versículo 28, a última parte do versículo 20, o Salmo 18 é uma oração de Davi que fala, ele orando o tempo todo pedindo a Deus que Deus o abençoe. E ele fala no versículo 28, a última parte do versículo, ele fala assim: o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Ou seja, quando eu não consigo ver, enxergar, discernir, entender o que está acontecendo, Deus coloca luz, ilumina, clareia o meu entendimento e me dá o entendimento de o que é que está acontecendo e o que é que eu preciso fazer. Eclesiastes, capítulo de número 8, versículo 5, fala assim, que a pessoa que guarda o mandamento de Deus, essa pessoa não vai experimentar o mal, porque ela vai ser prudente. E o coração do sábio saberá o tempo e o modo, quando e como. Então Davi, ele ora no Salmo 18, versículo 28, olha, Salmo 18, 28, a última parte do versículo, ele fala: o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Ou seja, ele põe luz quando não consigo ver, não consigo enxergar, não consigo discernir, entender. Ele põe luz e nos dá o entendimento e a revelação do que realmente está acontecendo. Provérbios, capítulo de número 11, versículo 14, está escrito assim: não havendo sábia direção, orientação, condução, o povo cai, o povo fraqueja, o povo esmorece, o povo erra, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então nós precisamos de direção, nós precisamos de orientação, mas do bem, não da carne, do espírito, não da carne, mas do espírito. Que é espírito? Do Deus absoluto ou espírito do mal? Vocês estão entendendo? Ou do meu espírito sem nenhuma proteção, sem nada. O segredo de tudo na nossa vida está em quem ou o que aconselha, dirige, conduz, influencia ou até mesmo tem o controle, o domínio da nossa vida, na nossa vida, em todas as áreas, não é mesmo? O que ocupa mais a nossa mente, isso é que tem o controle da nossa vida. O que ocupa mais a nossa mente é isso que nos domina, é isso que nos controla, é isso que vai nos levando, nos conduzindo, não é? Pensando nisso tudo, o que tem guiado mais a nossa vida? O Espírito, tratando-se do Deus absoluto, ou a carne, tratando-se daquilo que é relativo e da matéria somente, sem uma direção de Deus na nossa vida? Na verdade, há 3 tipos de espíritos que atuam em toda a criação, em todo o mundo. Há 3 tipos de espíritos. O Espírito de Deus, que é o Deus absoluto, que é do bem, que é da sabedoria, que é do entendimento, que é da prudência, que é de tudo aquilo que que tem equilíbrio e que é bom. O espírito maligno, que é o espírito do mal, que tenta nos conduzir de forma errada para fazermos tudo errado e trazer prejuízo na nossa vida. E o espírito do homem, que é quando ele está entregue a si mesmo, sem nenhuma proteção,
e fica vulnerável àquilo que chega até a vida dele, porque ele não tem um equilíbrio, não tem uma direção de Deus. Dependendo do Espírito que nos guia, nossas ações e decisões poderão ser mais espirituais, para o bem, ou mais carnais, ou para o mal. Quando somos guiados pelo Espírito de Deus, as coisas acontecem de forma diferente. Vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Ele fala assim: digo, porém, andai no Espírito, e aqui Espírito está em letra maiúscula, do Deus absoluto, andai em Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, as multiformas de pecado, de coisas erradas. Não é? Se eu andar no Espírito de Deus, com Deus na minha vida me guiando, eu não vou satisfazer a concupiscência da carne, aos desejos carnais que vão nos conduzir para coisas erradas, para aquilo que vai me trazer prejuízo em qualquer área da minha vida. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está escrito assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, olha, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o mesmo Deus da paz vai nos santificar. Se o Espírito de Deus está guiando a minha vida, ele vai santificar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. O meu estado espiritual de comunhão com Deus, a minha alma, que é a sede das minhas emoções, do meu coração, que vai me conduzir para tomar decisões e para fazer e realizar coisas, e o meu corpo, que é a matéria, que vai corresponder com o estado de espírito, de alma e de mente. Vocês estão entendendo? Então, o mesmo Espírito, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o mesmo Espírito, ou o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis, não é? Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 3, ele fala assim: ele, que é o Senhor Jesus, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por isso filhos da ira, como os demais. Então, antigamente nós andávamos segundo o príncipe desse mundo, segundo as coisas do mundo, não é? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas em Cristo Jesus, Deus nos deu vida e nos livrou disso e passou a nos dar equilíbrio e nos dar direção e orientação, e em Cristo nós não mais andamos segundo o príncipe deste mundo e muito menos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Há uma mudança na nossa vida. Então, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, pelas coisas de Deus, pelas coisas boas, ou somos guiados pela carne, pela matéria, por aquilo que é relativo, que só nos conduz aos prazeres humanos sem querer e sem ter nenhuma vontade de agradar a Deus e de preservar a nossa vida em todas as áreas, não é? Romanos capítulo 8, versículo 8, fala assim: portanto, os que estão na carne, sob o domínio da carne, da matéria, do que é relativo, não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha, é muito fácil de guardar. Romanos, capítulo 8, versículo 8. 8. Não é? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Romanos capítulo 8, depois você lê o capítulo 8 todinho de Romanos, você vai entender muitas coisas. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Então há uma diferença muito grande quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus ou quando nós somos guiados pela matéria, pelo mundo, não é? Que é totalmente influenciado, infelizmente, pelo maligno, porque lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, os que são guiados pela carne não podem agradar a Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se nós somos muito influenciados pelas coisas do mundo, nós não vamos saber qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vamos saber o que o mundo quer. E o mundo jaz do maligno. Então, indiretamente ou sutilmente, ou às vezes até mesmo descaradamente, nós fazemos e cumprimos às vezes a vontade do inimigo. Porque é ele que não quer que nós cumpramos a vontade de Deus. Lá, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, que fala sobre a guerra do Espírito, da carne, das obras da carne e do fruto do Espírito, no capítulo 5, versículo 17, ele fala assim: porque a carne entra em guerra contra o Espírito, e o Espírito entra em guerra contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então há uma luta do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito, porque um quer uma coisa e o outro quer outra. Um quer os prazeres daquilo que é relativo, que é do mundo, e o outro quer estar em comunhão com Deus. Então existe essa guerra, essa luta dentro de nós, não é? E nós precisamos buscar a Deus para que possamos ser revestidos do seu poder e possamos vencer, não é? Lá no capítulo 5 de Gálatas, do versículo 19 a 21, está escrito assim, do 19 a 21, fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, ou seja, que não estão escritas aqui, mas que são obras da carne, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, antigamente vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso é muito sério. Será que nós estamos entendendo isso, não é? E lá em Gálatas capítulo 5, do 22 a 23, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, nós sabemos muito bem quando estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus ou pela carne, pelo fruto do Espírito de Deus ou pelas obras da carne. Isso é muito claro, não é? E aqui no versículo de número 24 de Gálatas capítulo 5, fala assim: e todos, não é? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Colocaram tudo isso diante de Deus e crucificaram, mataram, sacrificaram a carne, não é? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Vamos ver um conselho de Deus para nós, através da palavra de Deus, das cartas do apóstolo Paulo,
na carta aos Colossenses, no capítulo de número 3, capítulo 3, versículos... Eu vou ler do 2 ao 11, fala assim, preste atenção, 3 de 2 a 11. Porque morrestes... Deixa eu ver se eu leio do 2 a 11. Deixa eu ler. Vou ler do 1. Vou ler do 1 ao 11, que fala assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai naquelas coisas que são do Deus absoluto e não naquilo que é relativo, não é? Fique preso às coisas... É lógico que nós temos que pensar naquilo que é relativo, porque nós convivemos aqui, mas não é isso que vai guiar a nossa vida, não é? Versículo 3, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Jesus, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, do versículo 5 ao 11, fala assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira, o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência, que nós vimos lá em Efésios capítulo 2, versículos 3 e 4, né? Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também outrora, né? Noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, quando nós caminhamos com Deus, a nossa caminhada é totalmente diferente do que a caminhada daquele que está no mundo, sem uma direção de Deus, sem conhecimento e sem temor a Deus. Quando nós amamos e servimos a Deus, a nossa caminhada é segundo o Espírito de Deus, segundo Deus absoluto e não segundo aquilo que é relativo do mundo e das coisas do maligno. Lá em Gálatas capítulo, Efésios capítulo 4, versículo 26, está escrito assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não fique conservando a sua ira, a sua raiva, a sua revolta. Não fique alimentando a sua ira, a sua raiva, a sua revolta, o seu rancor, a sua amargura, não é? Não fique acalentando a sua ira e fique adulando você mesmo, o seu ego e a sua... Você fica com autocompaixão e fica adulando, não é? A ira, a raiva que você passou. Então, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, que é uma carta pastoral, ele fala: você pode até irar, porque isso é normal, isso acontece, isso é natural, mas irai-vos e não pequeis. Não é? Não dê brecha para que o inimigo apronte através da sua ira, não é? Não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não fique guardando isso por dias, por tempos. Deixa isso para lá, porque isso vai te trazer consequências ruins na sua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 20, fala assim: porque a ira do homem não opera, não produz a justiça de Deus. Você já viu alguém orando e fala assim: porque eu quero que Deus consuma, que Deus faça. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Não opera a justiça de Deus. Não é com ira e ira. Nós não enfrentamos a ira com outra ira. Não. É com a justiça de Deus. É com a graça de Deus.
com a misericórdia de Deus, com o poder de Deus, porque as nossas armas não são humanas, não são carnais, elas são espirituais, não é? Tiago, capítulo 1, versículo 20, fala, porque a ira do homem não opera, não produz a justiça de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1 também, do versículo 21, versículos 21 e 22, está escrito assim, portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus, porque dessa forma nós não seremos guiados pela carne e por aquilo que é matéria, nem por aquilo que é relativo, e muito menos pelo inimigo, pelo príncipe desse mundo, mas seremos guiados por Deus, pela sua palavra, pela sua sabedoria, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua compaixão e pela paz que excede a todo entendimento. Será que nós temos sido guiados pelo Espírito ou pela carne? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 3, de 1 a 3, está escrito assim, eu, porém, não vos pude falar como espirituais, aos Coríntios, né? Eu já falei que a índole do povo de Corinto era muito guiada pela carne, por aquilo que é relativo, pelo que é humano e pelo pecado. Vou reler. 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 3, fala, eu, porém, irmãos, e ele está falando com os irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, pessoas imaturas, infantis. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? E se você ver, você vai ver que é por causa de dissensão no meio da igreja, porque uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, uns queriam o pastor Paulo, outros queriam o pastor Jaider, outros queriam o pastor Wagner, outros queriam o presbítero Jandir, outros queriam a pastora Áurea, cada um quer uma coisa. Que é isso, meus irmãos? Isso é infantilidade, isso é carnalidade. Todos nós somos cooperadores de Deus. Então ele fala, eu não pude falar com vocês, irmãos, como espirituais, e sim como carnais, como se fossem crianças, porque vocês são infantis demais. E quando nós somos infantis, nós somos entregues ao nosso espírito, a nós mesmos, ou ao espírito até do mal, maligno, do mundo. Então nós precisamos da bênção de Deus, nós precisamos do conhecimento de Deus, nós precisamos do entendimento de Deus, nós precisamos do discernimento de Deus, e para isso nós precisamos de Deus na nossa vida. A ausência de conhecimento, a ausência de entendimento, de sabedoria e de discernimento é a ausência de Deus. É a ausência de Deus na nossa vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 2, olha que coisa séria. Olha aqui, João, capítulo 2. Só um minutinho. João, capítulo 2, versículos 23 a 25. Olha, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Estando ele em Jerusalém, estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Creram no seu nome. Muitos viram, muitas pessoas creem, porque veem muitas coisas boas acontecerem. Mas o próprio Jesus não se confiava, a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, como é
a natureza humana. Deus sabe disso. A natureza humana, não é? Do homem, o homem por causa do pecado, se ele não se entregar a Deus, ele é conduzido por ele mesmo, pelo seu próprio ego, pela sua vaidade, pelo seu egoísmo, egocentrismo e totalmente influenciado por aquilo que é relativo, pela matéria e, infelizmente, pelo maligno, pelo príncipe deste mundo. Por isso que andávamos antigamente segundo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Então, Jesus não se confiava a eles porque ele conhecia a natureza humana. Ele sabe disso. Ele sabe. Por isso que nós temos que ter cuidado nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, não é? Nos nossos compromissos, na nossa, na nossa sociedade, quando fazemos sociedade. Porque Deus conhece o espírito humano, o comportamento humano das pessoas. Se a pessoa não estiver totalmente nas mãos de Deus, ela está vulnerável e corre muitos riscos de muitas coisas ruins, não é? Jesus, mais do que todos nós, conhece a natureza humana, conhece a minha natureza, a sua natureza, a nossa natureza. Ele conhece, ele sabe de tudo. Por isso foi que Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, atribulados, e eu vos aliviarei. Ele quer nos aliviar, ele quer nos abençoar, ele quer nos dar vitória, ele quer tirar o peso da nossa vida, mas nós precisamos ir a ele, não é ficar esperando, não. Vinde a mim, todos vós, todos, qualquer um, que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, ele fala: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas é se o Filho de Deus nos libertar, nós seremos livres, livres do peso, livres do pecado, livres de coisas que nos prendem, que nos conduzem de forma errada e que fica agarrado em nós. Ele nos livra disso, ele nos limpa, ele nos purifica, ele nos lava completamente, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32, ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos da mentira, do engano, do engodo, não é? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17 fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas é em Cristo que as coisas velhas passam e tudo se torna novo. Quando nós estamos na religião, a gente fica carregando aquelas tralhas, aquela mesma coisa, é a mesma índole, é a mesma murrinha, o mesmo tipo de comportamento, a facilidade de irar, de inimizar, de criar confusão, de brigar, de tantas coisas erradas, não é? Mas se estamos em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas passam e nós nos tornamos, tudo se torna novo na nossa vida, porque nós nos tornamos em novas criaturas. Lá na primeira epístola de João, lá perto de Apocalipse, 1 João, não o Evangelho de João, mas epístola de João, perto de Apocalipse, no capítulo de número 2, olha que coisa maravilhosa isso aqui. 1 João, primeira epístola de João, ou primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 4 ao 6, ele fala assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Não é? É mentiroso. E nele não está a verdade. Vou repetir isso aqui. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Está o engano. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Vou reler o 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra,
Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, no Senhor Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Será que nós estamos entendendo? Se eu estou nele, eu vou andar como ele andou. E se eu estou nele andando conforme ele andou, como Jesus andou, eu não sou guiado pela carne, nem pelo que é relativo, nem pela matéria, e muito menos pelo meu egocentrismo, pelo meu eu, pelo meu achismo, pela a minha vontade própria, mas somos guiados por Deus, pela sua palavra, com sabedoria. Que Deus ajude, abençoe a todos nós, para que sejamos guiados pelo Espírito de Deus do absoluto e não pela matéria, que é o que é relativo, ou pela carne. Que sejamos guiados pelo Espírito de Deus e não pela carne. Que Deus ajude e abençoe a todos nós. Amém.